Fala galera, começando aqui mais um vídeo de atualizações de mercado, né? Para a gente começar a semana aqui mais bem informado, para a gente ver as possibilidades agora para o mês de julho, né? Vamos analisar aqui o Bitcoin, vamos ver como é que tá mercados internacionais também, como é que estão as altcoins, dominância, enfim, vamos fazer um giro bem legal aqui para a gente entender o que está acontecendo no mercado atualmente, né? Então eu vou começar aqui pelo Bitcoin. Ele fez alguns movimentos bem bacanas aqui de alta, né? Nessas últimas semanas. A gente teve um teste aqui numa região de 97, 98 mil dólares, né? E que o preço segurou super bem e a força compradora voltou a atuar. Então aqui a gente tem ah, uma região de suporte que ela se consolidou muito forte, né? Ela vem desde aqui de trás. Então foi o primeiro obstáculo que o Bitcoin precisou romper aqui, ele conseguiu. Então, a gente está trabalhando aqui acima dessa região já dos 100 mil dólares. E indo um pouquinho mais perto, aqui a gente vai ver um pouquinho mais no macro agora. Eu passei para o tempo gráfico de 4 horas. A gente tem aqui o suporte que foi quebrado na região de 100 mil. Teve um reteste aqui, né? E o preço voltou a subir. E o que a gente tem agora aqui mais de pertinho? A gente tem uma outra região de resistência que virou suporte. Então, para mim, é plausível que o Bitcoin faça um reteste aqui para continuar subindo, ou que ele até suba direto, porque aqui eu vou aproximar um pouquinho mais ainda. A gente teve a região de 106 mil dólares, que ela é uma região bem chave, ela já é uma região que vem desde lá de trás, né? Ó. Pode acompanhar aqui que os 106 mil dólares ele atuou como uma resistência no início do ano também, em janeiro, né? Então é uma região que é bem difícil do preço quebrar de vez, né? E ele está conseguindo, né? Ele conseguiu quebrar essa região agora no dia 25 e ele está trabalhando acima dela. O que a gente tem de resistência aqui agora para o preço? Tá? Que está bem nítida assim, para a gente analisar. A região dos 108 mil dólares, né? A gente teve aqui um falso rompimento, né? Ele tentou romper aqui os 108 mil dólares, né? Que vem aqui desde a... Tentou romper várias vezes aqui nos últimos dias. Tentou romper aqui no dia 29, né? Hoje, inclusive, de ontem para hoje. Não conseguiu, recuou e vai tentar de novo. Tá? Então, se o preço conseguir se manter aqui acima dessa linha de tendência de alta aqui que eu tenho traçado em azul, se o preço ficar trabalhando aqui por mais um tempo, por exemplo, ficar trabalhando aqui assim, consolidando, é ótimo. O que eu não gostaria de ver realmente, não é que eu não, é questão de não gostar de ver, né? A gente tem que imaginar onde estão os nossos níveis de suporte aqui para a gente entender o que seria uma reversão de preço aqui, o que seria uma bandeira um pouquinho mais vermelha para tomar mais cuidado. Se perder essa região aqui, a gente tem esse primeiro suporte aqui, e a gente tem essa região toda de suporte aqui embaixo, que é a região de 103, 102, e mais abaixo nós temos outro suporte na região de 100 mil dólares. Então, da maneira que eu vejo, atualmente, assim, para esse mês, para essa semana e para esse mês de julho, né, se a gente não tiver nenhum evento extraordinário aí de guerra, de alguma coisa muito fora da curva, muito inesperada pelos mercados, a gente vai continuar vendo altas, tá? Essa é a minha visão, é a minha análise, né? Então, essas são as probabilidades, né, suportes mais abaixo, mas como eu comentei agora, o preço pode continuar simplesmente subindo de onde ele está, né? Eu resolvi gravar esse vídeo, inclusive, nesse horário agora e no domingo, porque agora domingo, às 7 horas da noite, a gente tem a abertura dos mercados internacionais de Nasdaq, né? Mercados futuros de Nasdaq. Então a gente vai dar uma olhadinha nele já para entender como foi essa abertura de hoje, ó. Nasdaq, a gente tem aqui rompendo máximas históricas, né? A gente tinha uma máxima histórica aqui em Nasdaq na região de 22 mil pontos, 22 e uns quebrados, né? A gente teve aqui o rompimento dessa região. O preço ele já vem trabalhando acima, ó, né? Já continua forte. E a gente teve aqui uma abertura em alta agora, né? Eu vou até aproximar mais aqui, eu vou botar num gráfico pequenininho para a gente ver essa abertura, ó. A gente pode ver que o último candle aqui, ó, de 5 minutos, né? Eu tô no tempo gráfico pequenininho. Ele foi sexta-feira às 18 horas, né? Que é o horário que encerra aqui pra gente no Brasil a bolsa de Nasdaq. E fica fechada de sexta até domingo às 7 horas da noite. Então, a abertura foi agora, né? Foi ainda há pouco. Eu tô gravando esse vídeo 7h20.
Vocês vão ver um pouquinho depois, obviamente, mas aqui a gente já consegue ver que a gente teve uma abertura em alta. Quando a gente tem um gap de abertura assim, às vezes acontece do preço vir fechar esse gap, isso que a gente chama de gap, né? Esse espaço vazio aqui que foi criado aqui, né? Então é normal que o preço possa vir a voltar aqui para fechar esse gap, né? Mas isso aqui, uma abertura dessa forma aqui, já indica que o mercado internacional quer continuar subindo, tá? E o que é maravilhoso para a gente, é maravilhoso aí para quem quer fazer compras, né? Para quem quer operar long, né? Comprado. Então, se Nasdaq continuar subindo, é maravilhoso, né? A gente, com essa abertura aqui, aumenta a probabilidade disso acontecer, né? É ideal que o preço continue trabalhando agora aqui acima, né, dessa região, possa até consolidar um pouco, mas que para continuar subindo, que não faça uma... Não perca essa base de preço que ela está fazendo aqui, né? Ela não pode falhar aqui de novo. Se ela subir um pouco aqui e falhar, a gente pode ver uma correção um pouquinho maior. Mas eu acho mais provável continuar subindo pelo tipo de abertura que a gente teve aqui, né? Amanhã a gente vai... A abertura oficial do mercado mesmo, da bolsa, do pregão, né? Ela acontece às 10 horas da manhã para a gente aqui no Brasil. Então amanhã a gente vai saber quando o pregão de fato abrir, mas isso aqui já dá uma primeira pista, né? O mercado tende a ter uma semana, né, de continuação de alta. Então, com isso, eu vou voltar aqui para o Bitcoin agora rapidinho, vendo aqui em um tempo gráfico menor, eu vou pegar aqui o de 1 hora. Enquanto o preço continuar trabalhando aqui, né, a gente pode ver que desde a abertura aqui do mercado internacional, o Bitcoin já vem, né, subindo um pouco. Tem que romper essa região aqui dos 108 mil, que eu tenho desenhado em vermelho, e trabalhar acima dela, né? Para a gente ter aí mais continuações de alta. Tá? Então, tudo bem saudável, né? Tudo indicando uma semana bacana, se nada extraordinário, né, acontecer. O mercado é soberano, a gente tem como criar planejamentos, né, e explorar possibilidades mais plausíveis, mas tudo é não se tem certeza de nada aqui, né? Vamos dar uma olhadinha nas altcoins então. Eu vou dar uma olhadinha no gráfico da dominância, né, que é algo que a gente vem acompanhando já. Eu friso bastante todo vídeo que eu faço. Falo bastante disso. A gente tem esse canal aqui, né? Tem aqui, inclusive, a colinha, né? Para todo mundo, sempre que tiver oportunidade de ver isso aqui, entender, né, quais são os melhores momentos, como é que funciona esse gráfico sempre que a dominância está caindo. As altcoins vão performar melhor, porque significa que mais pessoas estão trocando Bitcoin por altcoins, né? Estão diminuindo a quantidade a dominância do Bitcoin dentro do mercado de criptoativos como um todo. Tá? E aqui a gente está vendo que ele chegou, tava fez um novo topinho aqui, né? Deixa eu aproximar um pouco mais, ó. Continua trabalhando dentro desse canal, eu já posso até esticar ele mais um pouco, né? Mas continua trabalhando aqui e quanto mais próximo do topo do canal, mais interessante é comprar altcoins esperando um movimento de queda. Um movimento esse que, inclusive, a gente está tendo um movimento passando para um gráfico, um tempo gráfico menor, agora a gente já está vendo que a dominância está caindo. O que significa que essa semana, né, perdeu um suporte importante aqui. E se continuar trabalhando aqui abaixo agora, né, a partir desse ponto para baixo, vim buscar aqui a base do canal, ou vim buscar que seja aqui alvos mais abaixo, né? A gente teve aqui, a gente tem aqui uma região que também pode atuar como um suporte forte para a dominância, enfim, né? Mas o que interessa para a gente aqui é ver o movimento que está fazendo, né? Tá apontando para baixo, a gente teve aqui uma quebra de uma linha de tendência de alta também, ó. A gente pode ver que a dominância vinha trabalhando acima dela aqui, né? Isso aqui é uma quebra de estrutura que a gente chama, né? Bateu, 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 subiu, baraná, baraná. Aqui começou a consolidar, tentou subir de novo e falhou, né? Então agora essa linha de tendência de alta ela está servindo como uma resistência, né? O preço bateu de baixo para cima uma vez, de baixo para cima duas vezes e agora ela está indo para baixo. Então, indo para baixo significa altcoins performando melhor, tá? O que é bem bacana aí, indica que estamos possivelmente em uma ótima semana de altas de altcoins, né?
E aí a gente tem várias altcoins que a gente pode estar analisando aqui, né? Eu tenho a minha listinha aqui de algumas que eu gosto de acompanhar, né? Eu vou passar aqui para o tempo gráfico diário para a gente dar uma olhadinha em algumas. Vamos ver o que está subindo mais agora aqui, ó. Nós temos OP. OP é da rede da Ethereum, né? Ó, tá em uma região bem de mínimas ainda. Ó, chegou realmente na mínima da mínima da mínima. Desde o lançamento dela aqui, ó. Quer dizer, não chegou a perder a mínima, 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 né? Mas chegou muito perto disso. E a gente já está vendo aqui né, fazendo aqui um pivô de alta no tempo gráfico diário. Então aqui, ó, essa aqui é uma moeda interessante, ela pode ter mais força, né? Deixa eu ligar meu setup das EMAs aqui para ver as próximas EMAs. Ó, a gente tem algumas EMAs aqui acima que o preço pode vir buscar. Então se a OP vir buscar aqui região de 0,73 durante essa semana ou nas próximas semanas, a gente já está falando de uma alta de 20%, que é ok. Enfim, tem várias moedas aqui. A Peach é uma que eu estou esperando também para que ela ganhar força. É um projeto bem bacana. Tá lá embaixo ainda, né? Mas ela ainda vem fazendo topos descendentes, né? Ela precisa ter uma reversão mais clara aqui de preço, mas é uma moeda que eu venho acompanhando. A Mask eu tinha comentado com vocês no último vídeo, né? Que eu tinha feito um trade nela. Até deixei como indicação, falei aí para dei como uma indicação a minha de compra, né? Falei a minha entrada tinha sido exatamente onde está aqui a linha amarela, em 1,17, só que eu entrei aqui, né, em meados de abril, né? E eu saí da operação nesse candle de venda aqui, ó. Então eu tive nessa operação aqui aproximadamente 60% de lucro. Só que ela foi muito mais que isso, né? Ela acabou fazendo mais um pivô de alta aqui, né? Fez um falso rompimento aqui para tirar a galera da operação. Inclusive me tirou aqui, né? Eu tava com o meu stop. Eu não imaginei que pudesse subir tanto, porque aqui a gente já tinha algumas EMAs importantes, né? A EMA vermelha de 200 períodos e a EMA laranja de 100. Isso num tempo gráfico grande aqui, mas a gente vê que ela fez um baita no movimento, né? Ela continuou subindo aqui, ela subiu mais cento e poucos por cento da minha saída, né? Então foi uma operação excelente aí para quem ficou mais tempo nela, né? Mas aqui a gente tem de novo um exemplo clássico. Por que que é importante tu realizar lucro, né? Ela foi subindo desenfreadamente ao longo de o quê? De maio até junho, um mês subindo aí praticamente, né? Fazendo só fundos ascendentes, né? Uma tendência de alta bem clara. Só que quando teve um ápice, um clímax aqui de preço, né? Olha como a gente já tem aqui uma vela gigantesca de venda, né? Ela simplesmente devolveu no mesmo dia 52% da alta dela e ela chegou no mesmo patamar da minha entrada que eu tinha feito lá um mês e meio atrás. Ou seja, quem entrou aqui e não realizou lucro, voltou para o zero a zero. E existe um perigo, né? Se o mercado de criptoativos, se o Bitcoin voltar a cair, etc., de ela perder essa base de preço aqui e continuar caindo. Com o Bitcoin subindo, né? Aqui está se provando ser um suporte forte, eu acho improvável que isso aconteça. Ela, inclusive, está começando a apontar para cima aqui, querendo começar mais uma semanada em um mês de alta, né? Se vai ser tão expressivo que nem foi esse último mês aqui, eu acho difícil ser tão poderoso quanto foi, mas a gente está vendo aqui uma formação, uma reversão de tendência aqui no tempo gráfico diário, né, da Mask, novamente, né, indicando mais altos. A gente teve um rompimento aqui e o preço agora ele pode começar a acelerar um pouco mais para, né, ir subindo aqui, buscar mais alvos, né, e vir buscar essas outras EMAs aqui novamente, né. Bem plausível para mim voltar aos $2, pelo menos 1,90 e pouco, $2, né. Então fica aqui mais uma operação que a gente tem o risco-retorno bom, né? Por isso que é interessante a gente analisar num tempo gráfico grande que a gente consegue ver o risco-retorno aqui. Então, por exemplo, se eu for fazer uma compra aqui já estipulando alvos, vou comprar aqui, meu stop loss vai estar onde? Vai estar abaixo desse último candle aqui, ó. Abaixo desses 3 candles verdes aqui, porque para mim se perder isso aqui já vai descaracterizar o movimento, né? E a gente pode estipular alvos aqui. Então a gente tem um risco-retorno aqui maravilhoso, ó, de 6,17. Isso aqui é uma ótima operação, tá? Isso aqui é um ótimo trade. Um risco-retorno bom, né? Outro
mais um exemplo de algumas coisas algumas operações que eu fiz e algumas moedas que eu vim acompanhando durante essa semana, essas últimas semanas. Teve uma aqui que fez uns movimentos bem interessantes que eu quero deixar aqui para vocês como experiência e aprendizado, né? Tem uma moeda aqui que é uma meme coin chamada Bananas31. Por incrível que pareça, o nome é esse mesmo. E aqui a gente tem uma movimentação dela, ó, no tempo gráfico diário. Deixa eu tirar as emas aqui para vocês verem melhor. Olha só o que ela fez. Deixa eu pegar o gráfico da Binance que vai ter ela inteira. Bananas. Binance. Ó, aqui na Binance a gente vê o histórico da moeda, né? Desde que ela foi lançada, né? Saiu de alguma DEX e veio para uma corretora grande. Teve um pico de volatilidade para cima e logo em seguida o pessoal vendeu, realizou, né? Isso aqui é bem normal quando tem lançamento de moedas pequenas em corretoras grandes. Ela ficou simplesmente lateralizada aqui, ó, né? Durante de março, alguns meses aqui, né? Deixa eu ver, março, abril, maio, junho, ficou quase 4 meses lateralizada e quando ela conseguiu sair, né? Isso é algo que eu falo muito nas aulas também. Quanto maior o tempo da lateralização e maior o tempo gráfico que a gente está no diário, mais forte vai ser o movimento. Então, ela poderia ter parado aqui, ó, vindo buscar um topo duplo nessa região aqui, ó, mas ela passou reto. Então, aqui a gente está falando o quê? De um movimento desde o rompimento aqui, de 146%, tá? E olha só a devolução que ela fez no dia seguinte. Eu vou botar um tempo gráfico menor agora aqui, vai por 4 horas. Olha só onde é que ela voltou. Ela literalmente voltou na região de rompimento, ó. Por isso que suportes, ó, é uma coisa extremamente importante, né? De a gente identificar. Já identificar o movimento desde lá de trás, né? Porque aqui a gente teve, ó, 100 e cacetada de alta. Ela devolveu tudo praticamente assim que entrou, que quebrou essa estrutura de alta aqui, ó, que a gente tinha aqui, a última estrutura válida seria essa daqui, né? Que o preço tinha aqui uma linha de tendência de alta nítida, né? E o preço batia aqui e subia, batia aqui e subia, batia aqui e subia. Teve um clímax aqui, uma nova tentativa de, né, subir, não conseguiu e aqui entrou a força vendedora com tudo, né? Todo mundo viu, a grande maioria das pessoas que tinham esse ativo aqui venderam, né? Realizaram lucro, né? Porque muita gente aqui comprou, já vinha, enfim, moeda que subiu 100 e cacetada por cento. Se tu não vender, se tu não ter um stop loss, né, e ir subindo stop loss, por isso que eu digo, ó, a importância de tu entender o risco retorno e ir acompanhando pelo menos a operação para ir subindo o teu stop, né, que ele não vira o stop loss, ele vai virar um stop gain, né? Então vamos supor aqui, ó, se eu comprei aqui no rompimento, né, que já não é uma entrada tão boa assim, mas beleza, vou botar aqui um stop loss abaixo aqui desse último fundo aqui, opa, né? Fiz minha entrada aqui, vou botar meu stop loss aqui abaixo desse fundinho aqui que a gente está vendo, dessa vela aqui. Então aqui beleza, o trade começou a andar, né? Eu não botei alvos, mas o trade começou a andar. Como é que eu vou me protegendo? Eu vou subindo meu stop loss, eu vou subindo meu stop loss aqui, ó. Vou subindo, vou subindo ele, vou subindo, vou subindo. E que aqui desse jeito não vai dar para fazer direito, mas vocês entenderam, né? O stop loss estava aqui embaixo. Eu simplesmente vou subindo ele. Fez uma nova base de preço aqui, né? Continuou subindo, vou subindo ele. Fez aqui uma nova base de preço que foi aqui essa agulhada, vou subindo mais ele, ó. Onde é que eu sairia dessa operação aqui automaticamente? Aqui, ó. Quando quebrasse essa estrutura de alta que ela vinha fazendo aqui, essa vela gigantesca aqui já me tiraria da posição com um excelente lucro. Então, eu não precisaria ter o lucro até o topo, que foi de 145%, mas eu estaria saindo da operação aqui com 110% de lucro. São 30 e poucos por cento a mais, mas é isso, o mercado é isso. Não precisa pegar da ponta, né, do fundo até o topo certinho. Tu tem que pegar o movimento, a gente não tem como adivinhar qual vai ser o tamanho do movimento, né? Quanto tempo ele vai durar, né? Mas aqui serve um ponto, né? Eu estou pegando esse caso específico e o da Maersk
porque elas fizeram movimentos parecidos, né? A Maersk fez um movimento também parecidíssimo de vela, né? Foram vários dias subindo, subindo e subindo desenfreadamente para em um dia só, a gente ter aqui 50 e poucos por cento de correção, né? E vim buscar, ó, exatamente a base, veio buscar um reteste aqui, ó, lá no rompimento que rolou lá a semana, o início do movimento voltou exatamente igual, né? E a gente pode ver que ela ainda assim tá forte, né? Tá tendo um repique aqui, né? Tocou nessa base de preço e tá tentando subir de novo. Mas aqui eu não acredito que ela vá buscar o mesmo topo, tá? Quando uma moeda faz esse tipo de movimento aqui, eu acho que na grande maioria dos casos ela não recupera assim o mesmo topo. Existe uma grande possibilidade, inclusive aqui agora, de operar vendido quando ela chegar nesse mesmo patamar aqui de novo, ó, nessa resistência aqui. Essa aqui é uma moeda que eu vou continuar, inclusive, acompanhando, porque quando ela chegar aqui, independente ou não do Bitcoin estar subindo, da dominância estar caindo, essa moeda aqui, aqui para mim vai ser um excelente ponto de venda, tá? Para pegar mais um movimento expressivo de baixa, né? Se ela chegar até lá, né? A gente tem aqui outras coisas que a gente pode ver aqui como base de resistências do preço, né? Traçando uma Fibonacci aqui, a gente vê que ela está travada aqui na região de 0,5, 0,618, né? Chegou aqui na região de 0,618, se eu puxar um pouquinho mais para baixo aqui, né? A gente pode ver que está trabalhando aqui, que é uma região já difícil para o preço passar, e a gente ainda tem aqui o 0,786, né? Seriam regiões para abrir operações vendidas, né? Esperando novas quedas. Então, assim, o meu objetivo aqui, na realidade, é mostrar que no mercado de cripto tu tem que saber vender, tu tem que saber colocar aqui, sair da operação, tu tem que saber realizar lucro. Senão muitas coisas voltam, né? E mesmo com Bitcoin saudável aí, acontecem movimentos absurdos assim de venda, né? O ativo demora dias, semanas, meses para subir e às vezes em 1, 2, 3 dias ela perde praticamente toda aquela valorização, volta para o 0 a 0 ou até volta a ficar negativa, né? Uh, Sei, é uma moeda também que eu já vim acompanhando já há alguns dias. Tá numa região de. Ela começou a ganhar força de novo, de uma forma bem expressiva, até eu estava nela, acabei saindo, me arrependi de ter saído, mas enfim. É outra moeda aqui que teve um rompimento, no tempo gráfico diário está indo legal, já subiu aqui desde o rompimento 60%. Enfim, a gente tem aqui diversos, ó, a STX também está lá embaixo, ó, fazendo aqui um pivô de alta. INJ também, ó, a INJ que mostrou bastante força ali de abril até maio, né? Mostrou bastante força em um mês. Teve um reteste aqui, ó, né, nessa região de compra aqui e tá fazendo aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. Deixa eu ver se dá para desenhar aqui. Aqui não vai dar. Consigo desenhar de novo. Aqui, ó. E a gente tem uma formação de ombro, cabeça, ombro invertido, né? Que é um tipo de padrão gráfico que configura uma reversão de tendência. Né? Então, enfim, tem várias moedas aqui que estão fazendo movimentos interessantes. A gente pode ter realmente uma semanada boa de altas, né? Então, quem quiser pesar um pouquinho mais a mão ou, né, aumentar um pouquinho a exposição, né, em altcoins essa semana, me parece que teremos uma semana interessante, se não tiver nada, né? Mas sempre com stop loss, né, gente? Então, por exemplo, todas essas moedas aqui que eu estou mostrando agora, né, quem quiser entrar, tem que ter gestão de risco. Não vai fazer cagada aqui, sair entrando nada, sem ter um stop loss definido, né? Então, vou dar outro exemplo aqui, ó. Vamos ver a INJ que eu vi aqui. Onde é que eu vou colocar um stop aqui, né? Se eu quero operar, seja futuro, seja, né, contratos, ou se eu quiser comprar spot, como é que eu vou fazer aqui? Vou ver aqui, ó, aqui eu já consigo ter mais uma noção, né? Uma posição comprada que eu comprei aqui, meu stop vai estar aqui embaixo, meu alvo vai estar onde? Posso mirar um alvo aqui, né? Um alvo mais conservador aqui, de médio, de curto prazo, né? Para essa semana mesmo, que é uma operação de um risco retorno de 1,7, né? Não é maravilhoso, mas é bom, não é ruim, né? Então, se eu quiser pensar em alvos maiores, né? Vou puxar aqui meu setup de EMAs, vamos ver onde é que estão as EMAs.
Aqui seria o melhor lugar ainda de venda, porque aqui a gente tem literalmente a junção das duas, da EMA 200 e da EMA 200, né? Então o preço, naturalmente, ele vai ter dificuldade de passar essa região de novo de 13,86. Mas aqui já é um trade, aqui a gente já tem uma estratégia, tem, né, um trade de 20% de lucro, né? Que talvez aconteça em uma semana, duas, né? Mercados, se o Bitcoin continuar forte e buscando renovar topo histórico, né? Então tem várias moedas que vão ter aqui a movimentos, né, assim bacanas. A Tom é uma que eu tenho ainda na minha carteira, estou um pouco negativo nela, mas ela tá novamente, é um projeto aqui que para mim é forte, né? Tá aqui uma base de preço bem sólida, tá tentando subir de novo, então eu não estou muito preocupado, né? Mas eu tenho um stop loss aqui também. Como ele fez esse fundo aqui agora, eu coloquei meu stop loss aqui embaixo. Então a minha operação atual aqui na Tom, ela está mais ou menos assim. Meu ponto de compra foi aqui assim. Eu tô com o meu stop loss aqui embaixo. E eu tô mirando em alvos lá em cima, né? Tô mirando em alvos, a Tom aqui, eu vejo que ela pode subir bastante, né? Porque é uma moeda que está relacionada ao Telegram, né? Telegram a gente sabe aí que é bem forte, né? Mas tenho aqui meu stop loss. Se ela vier a acontecer alguma coisa no mercado que me tire dessa operação, tudo certo, né? Prefiro ter meu capital um pouco diluído, mas na minha mão para mim poder fazer novas análises, novas operações, do que ficar aqui vendo meu patrimônio derreter, né? Eventualmente se perder aqui, isso aqui, a moeda, sei lá, ou acontecer algum problema, ser hackeada, enfim, né? O stop loss ele é o nosso cinto de segurança, né? Então a gente tem que ter isso, tem que estar sempre usando isso, né? Sempre ter essa gestão de risco afiada, porque senão vai, em algum momento, pode ser em breve, pode ser no futuro, por mais que tu esteja indo bem, em algum momento isso vai acontecer e tu pode perder muito dinheiro, né? Todo o dinheiro que às vezes tu demorou meses para acumular, para ganhar, ter um retorno, né? Essa consistência, por falta de um stop loss ou teimosia, etc., tu pode vir a perder tudo, né? E no mais é isso, tá, pessoal? Essa semana aí, hoje é domingão, então fica aí a minha análise, né? O que eu espero para essa semana, para esse mês aqui, para esse início de mês de julho, né? Vamos torcer aí para que tudo continue subindo bem, né? Que a gente veja a dominância principalmente, né? A dominância caindo com força, se ela fizer movimentos que nem a gente viu aqui, ó, lá em novembro, dezembro, que a dominância caiu de 61 para 54%, caiu cerca de 7%, né? Isso aqui foi 7% que a dominância, em termos aqui, né, de 61 a 54, mas exponencialmente vendo de 64 até aqui, isso representou 11% de queda, né? Então, a dominância tendo movimentos expressivos aqui, que nem esse, né? A gente vai ver as altcoins aí decolando de novo, né? Ligando o modo foguetinho, mas foguetinho mesmo, né? De subir com força, tá? Então, acho que é isso, tá interessante, né? Quem quiser aumentar um pouquinho a exposição de novo em cripto aí, sempre lembrando, né, de usar o stop loss, né? Usar o gerenciamento de risco, vem aqui no TradingView, dá uma olhadinha na operação que tu quer fazer, na moeda que tu tá mirando em comprar, ver como é que ela tá no tempo diário, ver como é que ela tá no tempo semanal, dá uma estudadinha ali, ver como é que vai ficar teu stop loss, se vai ficar caro, se vai valer a pena ou não, né? Mas eu acho que a gente está numa semana que promete aí bons frutos. Beleza, pessoal? Até a próxima.